Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle 2. Estamos fazendo aí o estudo dos sistemas de controle digital. A gente vai dar continuidade aí ao tema que a gente estava trabalhando aí no vídeo anterior, que era a análise de sistemas discretos. Na aula anterior nós vimos aí equações de diferenças e como a gente trabalha com essas equações de diferença. Na aula de hoje a gente vai começar aí a fazer um estudo da função de transferência digital, ok? Então, lembrando aí que a gente viu algumas propriedades da transformada Z com deslocamento para a direita e deslocamento para a esquerda, quando nós fazemos a transformada com o objetivo de calcular a função de transferência, a gente vai levar em consideração condições iniciais nulas, ok? E quando as condições iniciais são nulas, todos os termos que dependerem das condições iniciais, se vocês olharem o vídeo anterior, onde eu estava comentando as equações de diferença, tem uma soma de vários termos que correspondem às condições iniciais. Todos esses termos simplesmente desaparecem porque as condições iniciais são nulas por definição para o cálculo da função de transferência. E o que resta para fazer o cálculo, os termos que sobram, são só esses. Cada termo em atraso corresponde à transformada daquela variável multiplicada aí por um z elevado ao tamanho desse atraso. Então, se você tiver um atraso de segunda ordem aqui, um k menos 2, aparece um z elevado a menos 2. Por isso que normalmente em sistemas digitais, atrasos digitais são representados por um quadradinho, um bloco com z elevado a menos 1 dentro, em que esse z elevado a menos 1 representa um bloco de atraso. Tá? No caso dos deslocamentos à esquerda, o z vai aparecer elevado a um expoente positivo. No caso da nossa função de transferência digital, então, vindo lá da equação de diferenças, o que a gente vai ter é uma função de transferência que é a relação entre a saída e a entrada, com condições iniciais nulas, e que lembra muito a função de transferência analógica que a gente trabalha com a transformada de Laplace, ok? Que teria esse formato aqui, ó, os termos da saída e os termos referentes à entrada. Quando as nossas funções de transferência possuem um expoente, um grau maior, né, no denominador, onde o n é maior ou igual ao m, nós podemos multiplicar essa função de transferência por z elevado a n, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Isso não vai mudar nada o resultado, tá? Mas é uma simplificação que é feita quando essa propriedade é válida, de modo que aí nós pegamos esta função de transferência e chegamos nessa expressão aqui de baixo, que é uma expressão bastante comum encontrada na literatura, ok? Onde nós simplesmente tiramos aí os z's elevados a expoentes negativos, e agora nós temos aí uma função de transferência que é muito mais parecida com as funções que a gente conhece aí da teoria de controle clássico com a transformada de Laplace, ok? Então vamos ver aí, de forma rápida, vocês vão ver que é um exemplo muito parecido com o da aula anterior e muito parecido com o que a gente tem em controle clássico, obter a função de transferência digital a partir de uma equação de diferenças. Note que as equações de diferenças aqui novamente apresentam aí deslocamentos à direita, ok? Porém, como elas são análogas às equações diferenciais, nós podemos imaginar que isso aqui seria um termo equivalente a uma derivada de primeira ordem e aqui uma derivada de segunda ordem, ok? Então, aplicando o conceito de transformada z com condições iniciais nulas na nossa equação de diferença, o que nós vamos ter? Esse termo aqui não apresenta nenhum atraso no tempo, então a transformada z é somente aí a mudança de variável. Aqui nós temos 3 que multiplica um termo com um atraso no tempo, então esse atraso vai ser representado pela transformada da variável, multiplicado por um bloquinho de atraso aqui, ao z elevado a menos 1. Aqui nós temos duas vezes um bloquinho que tem dois atrasos. Então nós vamos ter a transformada da variável e aí
um z elevado a menos 2, representando 2 atrasos. Repetindo isso no segundo membro, nós temos aí a nossa variável x com um bloco de atraso e 3 vezes o x com 2 bloquinhos de atraso. Ok? Na sequência, o que nós fazemos é colocar os termos comuns aí em evidência. Então aqui tem o y nos 3 elementos. Então colocando esse fator em evidência, temos 1 mais 3z elevado a menos 1 mais 2z elevado a menos 2. No segundo membro, colocando x em evidência, tem z elevado a menos 1 e um termo 3 elevado a menos 2. Para obter agora a função de transferência, lembrando que ela é a relação entre a saída e a entrada, nós podemos passar esse termo que está em x, né, essa variável x que multiplica esse parênteses, nós passamos para o primeiro membro, ela vai dividindo, e esse termo desse parênteses aqui, que está multiplicando o y, nós passamos para o segundo membro, dividindo, e aí nós chegamos nessa equação aqui de baixo, onde nós temos a relação entre a saída e a entrada, e os fatores aí que só dependem de z. Portanto, essa daqui é a nossa função de transferência digital obtida a partir da equação de diferenças que foi fornecida. Tá ok? Um outro conceito que é importante aqui para essa aula de hoje é o conceito dos equivalentes discretos, que basicamente é quando a gente tem que obter uma função de transferência discreta a partir de um sistema analógico, ok? Realizar a discretização de uma função de transferência g de s, obtendo aí o equivalente discreto g de z, ok? Então aqui o objetivo dessa sessão é descrever como substituir o analógico, o controlador analógico, um processo analógico por um equivalente discreto, que vai aproximar a equação diferencial. Ou seja, de modo geral, é transformar uma função que está no domínio de Laplace para uma que está no domínio z, ok? E aí tem pelo menos duas formas aí bastante comuns de realizar essa operação. Uma delas é através da função de transferência pulsada, tá? Que é a que a gente vai ver na aula de hoje. Essa função de transferência pulsada é basicamente obtida quando a gente discretiza o conjunto formado pelo nosso processo e um segurador de ordem zero, que nós estudamos lá no começo do curso de controle digital, colocado em cascata com esse processo. Okay? Note que nós temos aqui um amostrador ideal na entrada e um amostrador ideal na saída, para garantir que o sistema do ponto de vista da saída e da entrada é um sistema discreto. Tá, ok? E aqui o nosso segurador de ordem zero é colocado em cascata com o processo. Lembrando que a gente viu lá na primeira aula que o segurador de ordem zero tem esta função de transferência, 1 menos e elevado a menos ts sobre s, e o nosso processo aí vai ser um processo g de s qualquer. Tá, ok? O conjunto da cascata desses dois bloquinhos aqui, que estão no domínio de Laplace, lembrando que como eles estão em série, o resultado vai ser dado pelo produto dessas duas funções de transferência. Eu vou chamar de g de 1 de s o bloquinho resultante da composição desses dois aqui. Tá, ok? Bom, o que nós estamos procurando aqui é uma forma de discretizar essa função g1, ou seja, calcular a transformada z daquele produto do segurador de ordem zero pelo nosso processo, tá? Que vai ser representado aqui então pelo produto da função de transferência do segurador e multiplicado pela função de transferência do processo. Tá? Eu vou fazer uma manobra aqui, matemática, que simplesmente corresponde a pegar esse s que está dividindo por esse termo e passar ele para debaixo da função g de s, e isso não mudou nada. Mas se a gente lembrar das aulas de transformada z, a nossa variável z ela é igual a e elevado a ts. Então eu posso fazer a troca desse termo aqui
por z, né, para realizar aí a separação desses termos e realizar a transformada z, que é o que nos interessa para essa obtenção aí da função de transferência pulsada. Então, fazendo essa substituição, nós vamos ter aqui um z elevado a menos 1, né, porque aqui tem um sinal de menos, ó. Então fica 1 menos z elevado a menos 1, e a transformada z do termo que sobrou, porque esse termo que sobrou ainda está em S, está na transformada de Laplace. Então a gente tem que pegar esse termo aqui, que é a variável, a função de transferência do nosso processo dividida por S, e calcular a transformada z disso daqui. Essa formulinha que está nesse quadro vermelho é a fórmula que a gente utiliza para poder realizar o cálculo da função de transferência pulsada. Tá? Para a gente poder entender melhor como a gente faz esse procedimento, vamos fazer um exemplo aí, onde a gente vai discretizar um processo nesse formato aqui, S mais 2 dividido por S mais 1, usando um segurador de ordem 0, em cascata com esse processo, e um período de amostragem t igual a 1. Tá? É necessário conhecer o período de amostragem para a gente fazer aqui o cálculo. Então vamos lá. Vamos aplicar a expressão para discretização com um segurador de ordem 0 que a gente viu, acabou de ver aqui na aula, né? Que seria 1 menos z elevado a menos 1 transformada do processo sobre S. Então, substituindo aí os valores e lembrando que 1 menos z elevado a menos 1, né? Esse termo aqui é 1 sobre z, fazendo aí as simplificações e as operações, a gente obtém este fator aqui. E o nosso processo está aqui, ó, S mais 2 dividido por S mais 1 e todo esse fator dividido por S. Então ele aparece aqui. Tá? Note que para fazer essa transformada z desse termo que está entre chaves aqui, o ideal é fazer a expansão desse termo em frações parciais. E notem que esse termo ele está no domínio de Laplace. Então agora a gente vai fazer a expansão em frações parciais da forma como a gente já está acostumado até em controle clássico. Nós temos dois polos, um polo igual a 0 e um polo igual a menos 1, e a expansão em frações parciais então corresponde a dois termos, um para cada polo. Passando aí o denominador para o segundo membro, nós obtemos aquela equação simplificada, aquela expressão simplificada, onde a gente substitui o polo 1 por vez. Substituindo o polo igual a 0, a gente obtém um coeficiente A igual a 2, né, o resíduo. E substituindo o polo por menos 1, que é o segundo polo, nós obtemos aí B igual a menos 1. Retornando esses valores para a nossa expressão original, então A igual a 2 e o B igual a menos 1, nós temos aí o seguinte: aquela nossa expressão original pode ser quebrada nisso aqui. Tá? E aí a transformada z deste fator, né, pela propriedade da linearidade da transformada z, ela pode ser calculada para cada fator individualmente. Okay? Então a gente pode calcular a transformada z de 2 sobre S, que corresponde a um degrau. Se a gente olhar na tabela de correspondência entre a transformada z e a transformada de Laplace, nós vamos ver que a transformada de 1 sobre S é esse fator aqui, que é a transformada do degrau. E a transformada de 1 sobre S mais A, ou 1 sobre S mais 1, vai dar Z dividido por Z menos Z elevado a menos o A vezes T. Como esse A é 1, aqui aparece o 1, né, 1 vezes T, dá T mesmo. Fazendo isso, a gente obteve aí a transformada Z daquele fator que estava dentro do parênteses. E se nós pegarmos aqui esta expressão, né, aí tirar o MMC, entre o mínimo múltiplo comum entre esse termo e esse, que é o produto dos dois, e simplificarmos aí, fizermos as operações correspondentes, a gente chega nesse numerador que está aqui, tá? Que vai ser a transformada Z que a gente estava procurando do termo que estava entre chaves. Então a gente ainda não terminou de fazer a discretização do nosso processo, né? Repetindo aqui a função do slide anterior, vamos terminar agora o cálculo da discretização. A gente estava procurando aquela função G1, lembra? E a função G1 era a transformada Z
do g de S sobre S, que foi esse fator que nós obtivemos aqui em cima, e esse fator todo tem que estar sendo multiplicado por esse termo aqui, Z menos 1 sobre Z. Então, fazendo a substituição aí do valor, né, que nós obtivemos, temos esta expressão aqui, ó, Z menos 1 sobre Z multiplicado pela transformada que nós encontramos, e aí a gente fazendo as operações e simplificações aí que podem ser feitas para esse problema, nós vamos chegar nesta função aqui, ok? Notem que essa função depende do período de amostragem, tá? Por isso que ele foi dado no início do problema. Se nós substituirmos aí o t que foi dado igual a 1 e recalculando e ajustando esses termos, a gente vai chegar nesta função aqui finalmente, e esta função de transferência é a função equivalente, discreta ou digital da função de transferência analógica que foi dada no início do problema. Tá? Então, aquela função de transferência analógica que foi dada, ao discretizar aquela função usando um segurador de ordem zero, a gente obtém esta função de transferência digital aqui. Tá certo? Uma outra propriedade interessante das funções de transferência pulsadas, né, é que a gente não pode aplicar a transformada Z de forma distributiva, ou seja, se eu tiver um produto de duas funções de transferência no domínio de Laplace, eu não posso aplicar a transformada Z em cada uma das funções separadamente e depois multiplicar. Tá, ok? A transformada Z ela é linear, eu posso separar a transformada Z quando eu tenho operações de soma e subtração, mas eu não posso distribuir a transformada Z quando eu tenho uma operação de multiplicação. Tá? Então, né, só para destacar, é muito importante que as funções, quando elas estão no domínio S, elas sejam multiplicadas antes de aplicar a transformada Z. Tá, ok? E esse mesmo cuidado tem que ser feito na hora de manipular diagrama de blocos com funções discretas e analógicas. Vamos ver 4 exemplos rapidamente aqui. Se nós tivermos uma única função de transferência, né, analógica, com dois amostradores, um na entrada e um na saída, nós estamos trabalhando com uma função que pode ser discretizada para o domínio Z. Então hoje eu posso representar essa função de transferência como um bloquinho G de Z com as duas entradas discretas, ok? Porque eu tenho aqui tanto um amostrador na saída quanto na entrada. Tá? Nesse segundo caso, eu tenho dois bloquinhos em S, mas só a entrada e a saída do conjunto é que possui os amostradores. Eu não tenho nenhuma discretização nesta região aqui que eu estou marcando. Portanto, eu não posso aplicar a transformada Z de forma separada. Esse aqui é um caso em que eu tenho que primeiro multiplicar as duas funções, G2 e G1, e depois aplicar a transformada Z. Por isso que esse Z entre parênteses aparece aqui depois. Né? Essa representação significa multiplique as duas funções em Laplace e aplique a transformada Z a esse resultado. Já notem que quando eu venho para esse terceiro exemplo, agora nós temos ainda os nossos amostradores entrada e saída, só que agora entre os blocos eu também tenho um amostrador sincronizado com os demais. Então agora eu posso trabalhar tanto com a função G1 discretizada quanto a G2 discretizada. E dessa forma eu posso trabalhar então com a transformada separada. Eu posso realizar, ou devo realizar, a transformada de G1, já que ela está cercada por dois amostradores, e a transformada Z de G2, que também está cercado por dois amostradores. Por isso que aqui está indicado G2 e G1, cada um com sua variável Z. Tá? Então eu posso fazer a transformada Z separadamente e depois multiplicar. Ok? Por último, aqui nós temos um bloquinho em que o G1 está... O tempo aqui do vídeo está acabando, pessoal. Eu vou terminar isso aqui